Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver custos, né? No primeiro momento a gente vai ver custo variável, custo fixo e custo total, e num segundo momento, baseado nesses três custos, a gente vai ver custo marginal e custo médio, né? A gente parte aqui da definição do que a gente viu em produção para poder desenvolver esses conceitos de custos, né? Então a gente continua sob a perspectiva da firma, né? São custos que, exemplo do que aconteceu na produção, que incorrem para a firma, né? Então a gente não está aqui na ótica de um consumidor, mas na ótica de uma firma. Então a gente vai partir dos dados que a gente já vinha trabalhando no capítulo de produção, onde a gente relacionava as unidades de trabalho, né, L maiúsculo, ou seja, a quantidade de trabalhadores, e o número de jaquetas produzidas, né, número de jaquetas produzidas. Então, olha, eu vou partir desses dados que eu tenho e vou coletar mais informações, né, mais observações que eu não tenho ainda, né, por exemplo, entre uma jaqueta produzida e duas jaquetas produzidas, eu vou querer aqui completar com duas jaquetas produzidas, né? Existe um vazio aqui, né? Que eu vou preencher. Então, eu vou descobrir quantas unidades de trabalho eu preciso. É só observar isso, né? Isso são dados observados, né? Imagina que tem uma produção de jaquetas, né? Em uma fábrica, e eu vou só preencher esses dados que estão faltando, né? Então vou querer aqui, olha, entre 1 e 3, entre uma jaqueta e 3 ia direto, né? E não tinha assim a quantidade de trabalho para duas jaquetas. Então eu vou procurar preencher essa informação para duas jaquetas, né? Então vocês estão vendo aqui, olha, que eu estou expandindo essa tabela inicial, abrindo espaços aqui nela para esses casos aqui em que eu não tenho essa informação, né? Olha, então, por exemplo, entre 3 e 7, eu vou procurar informação para 4, 5 e 6 jaquetas, né? Vou ver aqui, vou preencher aqui, né? Isso são dados observados. Imagina que eu vou na fábrica e meço quantas unidades de trabalho eu preciso de 4, para 5 e para 6. E também para 8 jaquetas, tá? Então, essa coluna aqui, essa tabela aqui mais à direita, então apresenta esses dados intermediários preenchidos já, né? Então vamos tentar entender agora. Olha, em preto tá os dados que a gente já tinha antes, né? Olha, eu precisava de 0 unidade de trabalho para produzir 0 jaquetas. Com uma unidade de trabalho, ou seja, com um trabalhador, eu produzo uma jaqueta. E agora essa informação é a nova, né? A informação que eu não tinha, que eu acrescentei agora, né? Que eu coletei agora. Então, para produzir duas jaquetas, eu preciso de um trabalhador, né? 63. Como assim? Não dá para dividir trabalhador? Dá, né? A gente pode pensar que o trabalhador trabalhou um dia inteiro, né? E trabalhou mais 63% do outro dia, né? E aí, esse trabalhador, né, que trabalhou um dia inteiro mais 60% do outro dia, produziu duas jaquetas, né? Agora, pessoal, para a gente introduzir a noção de custo, né? Então, vamos imaginar que cada trabalhador tem um custo de R$100, né? Tem um custo de R$100. Então, o primeiro trabalhador, né? Ele vai ter um custo... Bom, 0 trabalhadores não tem custo. O primeiro trabalhador, então, vai custar R$100, né? Se cada um custa R$100, se eu tenho um trabalhador, vai custar R$100, né? O segundo, para produzir a segunda jaqueta, né? Eu preciso de 1,63 trabalhador, né? Então isso vai custar quanto? 1,63 vezes R$100, que é o custo de um trabalhador. Então vai ser R$163, né? E aí sucessivamente, né? Aqui nessa linha aqui, quando eu faço 3 jaquetas, eu estou aplicando 2 trabalhadores, cada um a custo de R$100, né? O meu custo vai ser de R$200, né? Eu posso descer preenchendo essa tabela, né? Só multiplicar esses valores da primeira coluna, né? Por 100, que eu obtenho esse custo que eu estou calculando, né? 258, 280, 300,
338, 400, 500 e 700, tá? Esses valores aqui, pessoal, são os custos variáveis, tá? Variáveis, por quê? Porque é a remuneração do fator variável, que é o trabalho, né? CV. Lembrando, né, que a gente tem dois fatores, tem o trabalho, que é variável, e tem o prédio, né, que é um fator fixo, né, é um fixo. O prédio a gente pode dizer que é o capital, né, é o capital em oposição ao trabalho, né, a gente tem o capital representando aí pelo prédio, que é um fator fixo. Então aqui a gente está falando do custo do trabalho, que é o fator variável, então vamos chamá-los de custos variáveis, esses custos, né? Então, a partir daqui, a gente vai fazer a análise por gráfico, seguindo a metodologia do curso, né? Então, vou reproduzir essa tabela aqui, tá? A gente vai trabalhar com... A gente não vai utilizar essa primeira coluna aqui de unidade de trabalho agora, né? A gente vai representar jaquetas produzidas no eixo horizontal, né? No eixo horizontal, e custos variáveis no eixo vertical. No eixo vertical. Jaquetas produzidas, né, e produção total, às vezes é designada por Q também, tá? Então, Q quer dizer produção total, né? Isso pode acontecer em algum exercício ou em algum livro que vocês pesquisarem, tá? Mas vamos continuar aqui, olha. Então, agora eu vou fazer a mesma análise gráfica que a gente vem feito. A primeira coisa é plotar esses pontos, né? O primeiro ponto é jaqueta está em 1, então o cruzamento aqui de 1 de jaqueta e 100 nos custos variáveis, né? Então o cruzamento é aqui, vou colocar um símbolo ali para marcar, né? Para indicar onde é esse ponto. Então, segundo aqui, 2163, então olha, 2163, né? Fazer aproximadamente aqui. E vou fazer todo o resto de uma vez só, tá? Então tá aqui plotado, né? Vou acrescentar aqui 0 como um dos pontos, porque eu tenho 0 jaquetas e 0 custos variáveis, não tenho nenhum trabalhador, né? Então eu vou ter essa curva, né? Com custos variáveis, né? Bom, pessoal, aqui a gente já consegue observar um padrão, né? A gente vê que os custos variáveis, então, eles aumentam, né? Conforme a gente aumenta o número de jaquetas produzidas, só que esse aumento ele é cada vez menor nessa primeira parte do gráfico, olha. Aumentos vão ficando pequenininhos, bem pequenininhos, ó. Esse primeiro aumento aqui é de 100 reais, né? O segundo de 63 reais, né? Só ver a diferença aqui dessa coluna aqui, né? E 37 reais esse aumento aqui, né? Chega a ser bem pequenininho até a 7ª jaqueta produzida, né? Isso não é por acaso. Se vocês voltarem para a aula de produção, a gente vai ver que aqui a gente tem retornos marginais crescentes, né? Crescentes. Então, olha só, vamos tentar entender isso. Cada trabalhador a mais, né? Ele vai custar 100 reais de qualquer forma, né? Só que aqui, cada trabalhador a mais, nessa faixa de retornos marginais crescentes, ele produz mais que o anterior, né? Então, por isso que o custo variável vai aumentando, afinal de contas, você está contratando gente, mas ele vai aumentando cada vez menos. Isso é diferente da segunda parte do gráfico, em que o custo variável, ele existe, né? Ele vai aumentando e vai aumentando cada vez mais, né? Então, o que acontece aqui? Você vai contratando trabalhadores aqui para aumentar a sua produção. Cada trabalhador vai custar 100 reais, só que eles vão produzindo cada vez menos, né? Se vocês não estão lembrando muito bem disso, voltem para a aula de produção, né? Vocês vão ver que da jaqueta 7 até a jaqueta 11, cada trabalhador a mais vai aumentar a produção, mas cada vez menos, né? Num montante cada vez menor. Isso não é por acaso, essa aqui é a região que você tem retornos marginais decrescentes.
Então, com isso, a gente vê os custos variáveis, que era o primeiro subitem que a gente ia tratar hoje, né? Então, eu gostaria agora de passar para os custos fixos, né? Eu vou excluir essa primeira coluna que a gente não vai usar mais, né? E vou acrescentar uma coluna para os custos fixos, né? Para os custos fixos aqui à direita. Então, aqui, olha, vamos imaginar que os custos fixos sejam os custos que envolvam o prédio, os equipamentos, né? E que custem aí, digamos, 20 unidades de capital, né? Que isso vai ter um custo aqui para o nosso problema de R$200, tá? Então esse custo é fixo, né? Como o próprio nome diz, ele é o mesmo para todos os níveis de jaqueta produzidos, né? Não importa quantas jaquetas eu estou produzindo, eu vou pagar R$200 de custo fixo, tá? Com isso eu consigo também definir os custos totais, tá? Então custos fixos, né? Era o nosso segundo subitem, né? Então a gente viu custo variável total, né? Estamos só de custos variáveis, mas são custo variável total. A gente está vendo agora o custo fixo total e agora o terceiro subitem é o custo total, né? É o custo total, custo total. Chama aqui de CT, tá? Então o custo total vai ser o quê? O custo variável mais custo fixo, né? Então essa segunda coluna aqui mais a terceira coluna. Então aqui, por exemplo, 0 mais 200 dá 200, 100 mais 200 dá 300, 163 mais 200 dá 363 e assim por diante, né, pessoal? Vou fazendo aqui rapidinho, 463, 458, 480, 500, 538, 600, 700 e 900. Agora eu posso também, seguindo a metodologia, plotar esses pontos aqui de custo total, tá? Então aqui, olha, custo variável, né? Aqui o meu eixo vertical, né? Eu acrescentei além de custo variável, né? Aqui, ó, título do eixo, além de custo variável, vai ter custo total também, né? E eu vou plotar em bolinha azul, tá? Então, olha, o primeiro é 0 jaquetas, 0 jaquetas e 200 de custo total, né? Então é 0,200, né? Então isso aqui eu estou plotando, essa coluna, a primeira coluna eu estou plotando no eixo horizontal e essa última coluna no eixo vertical, então é o para-ordenado 0,200, né? Olha, 0 aqui, 200 aqui, dá onde está a bolinha azul, tá? A segunda linha é então 1,300, né? Então, olha, é nessa linha aqui, ó, 1 e nessa linha aqui 300, onde cruzar eu ponho uma bolinha azul, tá? Assim eu vou fazendo sucessivamente, fazer mais um para não ficar dúvida. Terceiro é 2,363, então 2,363. E vou fazer o resto, todos os outros pontos de uma vez só, tá? Então, olha, aqui estão traçados, né, em vermelho o custo variável, né, olha, o custo variável, em azul o custo total, e a diferença dos dois, né, a diferença dos dois é o custo fixo, né, que é igual a R$200, tá? Lembrando, a gente consegue ainda enxergar aqui da mesma forma, né, daqui para cá a gente tem retornos marginais crescentes, né? E daqui para cá a gente tem retornos marginais retornos marginais decrescentes. Bom, pessoal, agora a gente viu os três primeiros subitens, né, e representamos no gráfico. Agora vamos para o custo marginal, tá? O custo marginal, a exemplo do produto marginal, né, vai ser a variação do custo total dividido pela variação da produção
total, né? Variação da produção total. Ou seja, em outras palavras, né? Vou tirar aqui o custo variável para não atrapalhar a gente. Mas a ideia é que a gente tem aqui para cada segmento de reta, né? A gente tem aqui a variação do custo total, né? O azul é o custo total, lembrando, né? E aqui, nesse cateto horizontal, a gente tem a produção total, né? Lembrando que jaquetas produzida é a produção total. Então, aqui a gente tem a variação de produção total, né? Desculpa, aqui nesse cateto aqui, a gente tem a variação do custo total. Né? Variação do custo total. E nesse cateto horizontal a gente tem a variação da produção total. Então, o custo marginal, pessoal, ele vai ser calculado por essas inclinações aqui, né? Como a gente tinha feito com o produto marginal, né? O produto marginal era também calculado através de uma inclinação, né? Então, cada segmento aqui vai ter uma inclinação, então cada segmento aqui vai ter um custo marginal que eu vou acrescentar então à nossa tabela, mais uma coluna aqui. Bom, vamos lá então, tá? Então, olha, vou aqui colocar os números mesmo de cada inclinação, né? Então, entre produção total 0 e 1, né, de jaquetas, então aqui para esse primeiro triângulo, né? Aqui o cateto vertical é de 100 e aqui o cateto horizontal é sempre de 1, né? Porque vai de 1 em 1 aqui. Então, essa inclinação é igual a 100, né? Então, esse vai ser o nosso custo marginal de 100. Isso aqui, pessoal, é exatamente o mesmo procedimento, né? Daqui eu estou variando de 300, né? Olha, de 300 a 363, né? Então, tem uma variação vertical de 363 e aqui uma variação horizontal de 1, né? Deixa eu colocar aqui, de 1. Né? Então, aqui eu tenho um custo marginal, ou seja, a inclinação é de 63, tá? Só eu vou fazer todo o resto de uma vez só, né? O produto marginal já fez 1 a 1, então acho que fica pouca dúvida. Mas eu vou preencher essa tabela de uma vez só, tá? São todas as inclinações daqui para frente, né? Então preenchi, né, aqui todos os valores de custo marginal, né? Então, olha, eu vou colocar aqui em cima de cada inclinação para a gente enxergar essa inclinação, esse segmento tem inclinação. Esse segmento, então, tem inclinação 100, esse 63, esse 37. Estou só acompanhando essa coluna aqui, né, pessoal? 33, 25, 22, 20, 38, 62, 100 e 200, né? E veja bem, olha, as inclinações vão diminuindo, esses números vão diminuindo, ó, 163, 37, 33, né, até 7, né? E depois esses custos marginais vão aumentando, né? A inclinação vai aumentando, os custos marginais vão aumentando, 38, 62, 100, né? Então, essa outra maneira de ver aqui, né, os retornos marginais crescentes, né, desse lado, e os retornos marginais decrescentes desse lado, né? Decrescente, né? Outra maneira de ver é que o custo marginal, quando o retorno marginal é crescente, né? O custo marginal vai diminuindo. E quando o retorno marginal é decrescente, o custo marginal vai aumentando, né? Então, olha, eu vou colocar esse gráfico com o custo total um pouco mais para cima aqui, um pouco comprimido, para a gente poder fazer embaixo dele, né, um gráfico com os custos marginais, né? De maneira que a gente tem uma visão mais esclarecedora, né? Eu vou só alinhar aqui, tá, pessoal? Olha, a gente tem aqui, então, esse eixo aqui completamente alinhado, né? Olha, 11, 11, 10, 10, olha só, 10, 10, 9, 9, né? Então, a gente está alinhado. Agora eu vou plotar aqui embaixo, né, os custos marginais, né? O primeiro custo marginal é no ponto 1, 100. Então, ponto 1,
100, né? Então é nesse ponto aqui, tá? O segundo é no ponto 2, 63, né? Então é a primeira com a última coluna aqui. Então 2, 63, aproximadamente por aqui, né? Terceiro ponto, 3,37, 3,37, desce bastante aqui. 3,37, 4,33, 4,33, 5,25, 5,25, 6,22, 6,22, baixa mais um pouquinho, 7,20, 8,38, 9,62, 10,100, e finalmente 11,200, né? 11,200. Só fiz alguns pequenos ajustes, né? Mas essa curva aqui, a gente pode passar uma curva aqui por esses pontos verdes, né? Isso aqui tá me dando a minha curva de custo marginal, tá? Custo marginal. Então aqui a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza, né? Que até o ponto 7 eu tenho um custo marginal que vai diminuindo, né? Que a gente está em retornos marginais crescentes, né? E a partir daqui os custos começam a aumentar, justamente porque a partir do ponto 7 a gente está em retornos marginais decrescentes, né? Os custos aumentam, os custos marginais aumentam. Esse gráfico ele é feito dessa forma para a gente conseguir enxergar que, olha, por exemplo, esse ponto aqui 100, né? É o valor dessa inclinação aqui, ó, tá? Essa inclinação. O valor dessa inclinação, então, é 63. O valor dessa inclinação é 0,337, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente vê que essa inclinação aqui começa razoavelmente alta, né? E vai diminuindo, né? A gente vê aqui com mais clareza essa diminuição, né? A mesma coisa aqui, olha, essa inclinação vai aumentando, a gente vê com clareza aqui que isso vai aumentando, né? Então, olha, a gente não pode perder de vista duas coisas aqui, né? O custo marginal, então, vai ser essa inclinação, né? Vamos escrever a equação de novo, ó. O custo marginal vai ser a inclinação do custo total, né? Variação do custo total pela variação da produção total, né? Então é o que dá essa inclinação desses triângulos. E a segunda coisa, né, que o custo marginal, vou apagar aqui para a gente enxergar melhor, ele vai representar quanto o custo total aumenta quando eu acrescento uma unidade de jaqueta produzida, né? Cuidado aqui, né? Olha, porque o nosso eixo horizontal agora não é mais unidade de trabalho, jaquetas produzidas. Então, o meu custo marginal vai ser o quê? A variação do custo, quanto o meu custo aumenta, quando eu acrescento 1 na minha produção total. Quando eu acrescento 1 na minha jaqueta produzida, no total de jaquetas produzidas. Por exemplo, vamos lá, falando em português claro, né? Quando eu passo de 1 para 2 jaquetas, o meu custo total aumenta de R$ 63, tá? É isso que o meu custo marginal está me indicando. Quando eu passo de 2 para 3, quanto o meu custo total aumenta, né? Aumenta de R$ 37, ok? Pessoal, vamos para o último item, né? O último subitem, que é o custo médio, né? Que é o custo médio. Então, ele vai ser igual ao custo total dividido pelo produto total, né? Custo total dividido pelo produto total.
Então é só dividir essa coluna aqui da tabela por essa coluna aqui da tabela. Então é esse custo, o custo médio de cada unidade produzida, né? É um conceito bem intuitivo e bem fácil de calcular. Então eu vou incluir aqui uma coluna para a gente poder trabalhar, onde a gente vai ter o custo médio, né? Então vou chamar de CMED. Então olha, vai ser esse valor de custo total, aqui 300, dividido pelo número de jaquetas produzidas. Então a primeira jaqueta produzida, ela custa R$300, né? As duas jaquetas seguintes, né, elas vão custar 363 dividido por 2, né, deixa eu fazer a calculadora aqui para não errar, dá 181,50, né? 181,50. Vou arredondar para 182 para ficar fácil, tá, pessoal? Então, olha, as duas jaquetas seguintes, cada uma em média custa R$182, tá? Então, você vê que o custo médio ele é menor, né, para as duas jaquetas seguintes, né, para cada uma das duas jaquetas seguintes, em relação à primeira jaqueta, tá? E assim sucessivamente, né? Olha, as três jaquetas, né? A próxima observação, a gente tem 3 jaquetas custando R$400 no total, então aqui dá R$400 dividido por 3, dá 133, arredondando aqui, reais por jaqueta, abaixou ainda mais, né? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vou preencher o resto da tabela de uma vez só. Então, agora que eu tenho todos os valores de custo médio, eu vou acrescentar nesse gráfico aqui, né, ao custo marginal, que já tem o custo marginal, vou colocar também o custo médio aqui no eixo vertical, né? Vou representar com um triângulo preto, tá? Para diferenciar do resto. Então, olha, o primeiro ponto, agora eu vou plotar essa última coluna com a primeira coluna, né? Então, a primeira coluna, olha, o primeiro ponto é 1,300, né? Então, pô, isso aqui já é bem parecido sempre, né, pessoal? Vou fazer, mas é 1,300, quer dizer, tá nessa linha aqui e o primeiro ponto fica acima aqui do gráfico, tá? Para não ter que fazer de novo, onde ficaria aqui para cima do gráfico, vou começar pelo segundo ponto, tá? Vou deixar de apresentar só o primeiro, não tem problema nenhum com isso, tá? O segundo ponto é 2,182, então ele tá aqui, ó, 2,182, né? Mais ou menos por aqui, ele tá nessa linha, tá? Então, eu vou representar aqui com o meu triângulo preto, né? Seguinte, né? 3,133, então 3,133 e assim sucessivamente, tá? Vou fazer mais um, né? Para ficar claro, 4,108, 4,108, então é 4,108, né? E assim sucessivamente, eu vou fazer vou colocar os pontos das outras linhas de uma vez só. Então, olha, estão aqui todos os triângulos, né, representando aqui o custo médio plotados, né? Eu posso passar uma curva aqui, né, para representar sobre todos esses pontos representados, né? Então, eu vou colocar na cor preta para ficar coerente com a cor dos triângulos. Então, a gente tem aqui, olha, em azul, né, o custo total, em verde o custo marginal e em preto o custo médio, né? E aqui existe a mesma análise que a gente fez para produto, né? Quando o custo marginal, enquanto o custo marginal estiver abaixo do custo médio, né, olha, nesse caso aqui, de 1 até 9, né? A gente tem curva verde abaixo da preta. O que acontece? O custo médio diminui. Quando o custo marginal, então a partir de 9, na verdade, sim, a partir do cruzamento aqui, né? Quando o custo marginal passa a ser maior do que o custo médio, o que acontece? O custo médio aumenta, né? Então, olha, até esse ponto aqui de cruzamento, o custo marginal está abaixo do custo médio diminui. A partir desse ponto de cruzamento, o custo marginal está acima do custo médio, o custo aumenta, né? É muito parecido, existe um paralelo muito grande com produto marginal e produto médio. Falando de uma maneira mais simples, 3 trabalhadores produzem 7 jaquetas, né? Só retornando o vídeo de produção.
Gostaria aqui propor um resumo, né? Colocando num mesmo slide a produção e o custo, né? Lembrando que as funções de custo, elas derivam das funções de produção, né? Então a gente viu aqui à esquerda, né, as funções de produção. O primeiro gráfico, esse aqui acima, tem a produção total, né? No eixo vertical, e no eixo horizontal as unidades de trabalho, ou seja, a quantidade de trabalhadores. A gente identificou que no formato que está aqui há dois regimes, né, de retornos. Primeiro, um retornos marginais crescentes, né, e em seguida, né, retornos marginais decrescentes. No exemplo que a gente viu, essa quebra se dá com 3 trabalhadores, né, mas podia ser qualquer outro valor, tá? Abaixo aqui, então a gente ainda está em produção, né, nos gráficos de produção, e a gente consegue distinguir a produção marginal em vermelho da produção média em verde, né? E aqui a gente vê que a produção marginal ela é crescente no regime de retornos marginais crescentes, né? Ela está indo para cima, e ela é decrescente no regime de retornos marginais decrescentes, ela está indo para baixo, a curva vermelha, né? Que mais a gente precisa lembrar daqui? A gente precisa lembrar que quando o produto marginal é maior do que o produto médio cresce, né? Quando o vermelho está acima do verde, o verde vai para cima. Quando o produto marginal está abaixo, isso vem até o cruzamento aqui, né? Quando o produto marginal está abaixo do produto médio, o produto médio decresce. Então, quando o vermelho está abaixo do verde, o verde desce, né? Aqui ainda é importante ressaltar, né, que a equação de cálculo do produto marginal é a variação do produto total, né, a variação do produto total pela variação do trabalho, né? Então são as inclinações aqui dessa curva, né, que a gente foi calculando, né? Mas a fórmula é a variação do produto total dividida pela variação do trabalho. Já o produto médio, né, a fórmula dela é o produto total dividido pelo trabalho total empregado, né? Então, no produto marginal, a gente dá quanto a adição de um trabalhador vai acrescentar no produto total, né? Então, se eu acrescentar um trabalhador, quanto eu vou aumentar minha produção? Isso é o que dá o seu produto marginal. O seu produto médio não, ele dá em cada ponta da curva quanto em média cada trabalhador está produzindo, né? Vamos passar agora para as curvas de custo, né? A gente utiliza essa curva aqui de produção de produto total para conseguir chegar nessas curvas de custo, né? Então a gente começa com a curva de custo total, e a gente vê também que tem dois comportamentos distintos, né? Tem um comportamento nessa primeira parte aqui, quando os retornos marginais são crescentes, e um comportamento diferente quando os retornos marginais são decrescentes nessa segunda parte. Aqui é importante lembrar, né, que o custo total está sendo expresso no eixo vertical, está sendo representado no eixo vertical, e no eixo horizontal é a produção total, né? São as jaquetas produzidas, tá? Então, quando a gente está falando em custo, a gente não coloca no eixo horizontal unidade de trabalho, mas sim a produção total. Muito bem, a gente consegue detalhar aqui embaixo os custos marginais em verde, né? Então, custos marginais em verde e custo médio em preto, né? Então, a gente vê aqui também, né, que o custo marginal ele decresce, ele vai para baixo quando eu tenho retornos marginais crescentes, e sobe, né, ele vai para cima quando eu tenho retornos marginais decrescentes. Que mais a gente consegue ver aqui, e que é importante lembrar, né, que quando o custo marginal está abaixo do custo médio, o custo médio vai para baixo. Olha, verde abaixo de preta, preta vai para baixo até esse cruzamento aqui. Quando o verde está acima do preto, né? Então o custo marginal está acima do custo médio sobe, né? Verde acima do preto, preto sobe. E para encerrar, né, aqui as expressões do custo marginal. Então o custo marginal vai ser baseado nesse gráfico aqui, né? Vai ser a variação do custo total dividida pela variação da produção total. Então, lembrando aqui, são aquelas inclinações aqui que a gente foi calculando, né, para cada segmento. E o custo médio já vai ser o custo total dividido pela produção total.
Então, o custo marginal, lembrando, né, é quanto o custo total vai aumentar com a produção de mais uma jaqueta, né? Então, se eu estou em qualquer ponto aqui da minha curva de produção total, se eu aumentar a produção de uma jaqueta, né, quanto o meu custo total vai aumentar? Esse a noção disso, quem dá é o custo marginal. E o custo médio não, né? Para cada ponto da produção, né? Qual que é o custo médio de cada jaqueta, né? Em qualquer lugar aqui, né? Qual o custo médio de cada jaqueta? Esse 7 aqui, pessoal, lembrando que no exemplo que a gente deu, esses regimes de retornos marginais crescentes e decrescentes, a reversão acontecia para uma produção de 7 jaquetas, né? Na verdade, 3 trabalhadores equivalia, né? Correspondia ao ponto de produção de 7 jaquetas. Por isso que a gente tem uma reversão de regime de retorno marginal crescente para retorno marginal decrescente em 3 trabalhadores e em 7 jaquetas. São pontos correspondentes.